Está no ar, escutando ao fundo os sinos de Natal tocando, dia 23 de dezembro, uma terça-feira ensolarada em Porto Alegre. Como está aí em Passo Fundo, Guilherme? Tudo bem, né? Véspera de Natal, presentes comprados ou não. Eu sou a pior pessoa do mundo para comprar presente. E Natal, né, cara? É Natal, é Natal. Vamos escutar aquela música da Mariah Carey e vamos ver filmes de Natal, né? Já nesse clima natalino. Pessoal, provavelmente muitos nós gaúchos, né, pensando em ir para a praia, não sei dos outros estados quais são os planos de final de ano, mas nós gaúchos aqui, 70% das pessoas pegam seu carro e vão para Santa Catarina, invadir o litoral catarinense e ficar de boas na praia tomando um solzinho, né? Estou de férias das corridas, então se me perguntarem assim, você sente falta de correr? Não, nas minhas férias são 2 semanas que eu não sinto falta de correr. A única coisa que eu não faço é correr, então nas minhas férias não me convide, bora dar uma corridinha? Não, pá, essas 2 semanas acho que não. Faço qualquer outra coisa, né, com o Polidimer era meio torto, assim, com ressalvas, né, óbvio, quinta série, mas né, é importante aí também descansar. E aí, como é janeiro, estamos retornando com tudo, né? 2026 e fazer aqueles planos de virada do ano, aquelas promessas que a maioria não são cumpridas, mas que a gente tenta. Eu realmente também não estou de férias. Eu não estou de férias, ao contrário de ti que está de férias. Eu tive uma péssima decisão, né, de virar o ano correndo e fazer as férias só no final de abril. Então, eu acho que cada um recebe aquilo que planeja, então, né? Vamos se planejar para isso aí, vamos passar a virada do ano correndo. E é isso. Os presentes já estão todos comprados, inclusive, já está tudo certo, tudo ok. E vamos aguardar aí pela maravilhosa noite de Natal e depois a virada do ano. E retornaremos aqui para vocês, acredito que já na primeira semaninha de novembro, de novembro, na primeira semaninha de janeiro, nós já retornamos aí para o episódio 51, uma boa ideia, né? Mas aí a gente está fazendo hoje esse episódio especial de final de ano. O Curtis preparou algo muito especial para vocês. Achei, inclusive, que ele ia vir com a touquinha do Papai Noel. Eu tô com uma aqui, ó, porque eu comprei o ano passado, ó. Comprei uma touquinha na Heineken Experience, ele tá com o meu nome, inclusive, ali, ó. A Heineken não patrocina este programa, Tome Skol. E a gente está, né, nesse clima natalino, valeu Natalina, e a gente vai seguir dessa forma até o final com vocês nos aturando, ao contrário da maioria dos podcasts que já estão de férias, já pararam. Nós estamos devendo para vocês, estamos aqui para o episódio número 50 com muitas coisas, muitas atrações e convidados também. Exatamente. Uma semana praticamente para a São Silvestre, então estamos aqui também na expectativa e desejamos a todos os ouvintes que irão correr, tá? A dica nossa é: chegue 3 horas antes, você vai largar no povão, para se colocar bem, né? Porque temos informações que as pessoas fazem até as necessidades fisiológicas próximo à largada, então cuidem-se, tá? E se você vai largar ali atrás, também tente chegar cedo e se colocar bem, porque são muitos inscritos para a largada São Silvestre. E se você aparecer na TV, nos mande um abraço, um positivo, né, um coraçãozinho, estaremos assistindo. Bom, final do ano, né? Tem aquela retrospectiva do corredor, que é a retrospectiva do Strava. Nós também tivemos a nossa retrospectiva e vamos aqui falar, né? Tem ali os amigos que nós rodamos, quem nos deu cudos e tal. Mas iremos Muita dizer gente aqui deu nossos cudos esse três. ano? Cara, algumas pessoas, né? Tu sabe que eu não deixo meu Strava aberto. Tudo. Eu tenho um sigilo dos meus treinamentos. Esses dias uma atleta americana do indoor, ela correu abaixo de 15, uma guria uma loirinha correu abaixo de 15, daí o cara foi entrevistar e falou assim: "Ah, pode falar um pouco das sessões aí de pista que você faz?" Ela: "Nós não falamos sobre treino de pista." Cortou o repórter. Então, é mais ou menos isso. Mas
No Strava, então, o meu Strava, nós tivemos 3 métricas aqui que podem separamos. Total de dias com atividades, o meu ficou 322 dias treinados neste ano. A minha distância total percorrida foi 4.000 quilômetros, 422. E o tempo total de atividades, 353 horas. Então, o meu ano, né, resumindo em 3 métricas, foi este pelo Strava. Eu tive um contratempo ali no mês de março e abril, no qual eu fiquei sem rodar alguns 45 dias mais ou menos. Então, o que fez com que todas as minhas métricas ficassem muito piores. E também o fato de eu não ter corrido uma maratona por causa dessa lesão, eu acabei com minhas métricas muito piores por causa do ano de 2024, mas corremos ali 277 dias de atividade. O teu foram quantos? 322. Aí não é tanta diferença assim, mas o teu tem vários dias que tem 2 treinos no mesmo dia, né? Então acho que isso ele não contabiliza, contabiliza só os dias. E distância total de 3.564 quilômetros, 8% a menos do que o ano passado. E um tempo total de 297 horas correndo. Eu acho que vai chegar, né, nas 300 horas aí de atividades até o final do ano, vai passar dessas 300 horas até o final do ano. Eu acho que foi bem consistente, 3.564 km é um número bem expressivo e 297 horas correndo, cara, dividido por 24, que é o que tem um dia, para quem não sabe, são apenas 12 dias inteiros correndo, é pouquíssimo tempo correndo. Eu acho que é muito pouco, são 365 dias, eu passei só 12 dias correndo. É muito pouquinho. Mas e o que tu tem aí para dizer sobre tem alguma, acho que essa métrica não aparece, né? A métrica que tem o mês que tu mais correu. Mas o meu mês que eu mais corri foi o mês de maio, que eu corri 409 quilômetros no mês de maio. Ali logo depois da lesão, eu tava acho que com um pouco de vontade de voltar a treinar logo. E corri logo 409 quilômetros no mês de maio, o mês que eu mais corri neste ano de 2025. E mais alguma métrica que tu gostaria de salientar aí no teu ano, na tua retrospectiva Strava de 2025? Eu tô com ele fechado aqui agora, então não tenho essa informação agora. Mas é isso, basicamente, né? Bastante dias correndo, não tive nenhuma lesão esse ano aí que me impedisse, além das dores, né, habituais que a gente vai levando e tratando e levando, mas um ano bom aí de mais um ano sem nenhuma lesão grave, que é o que a gente tenta evitar. Bom, ano 2025, né, eu sei que o Paulinho correu bastante prova, então a gente vai fazer aqui algumas perguntas dos nossos momentos marcantes do ano e quem está nos escutando também pode fazer essa mesma retrospectiva junto conosco. Bom, Paulinho, qual foi seu recorde pessoal, seu PB mais marcante de 2025? Eu sei que não foi só um que você fez. Então, qual foi o mais marcante e por que ele significou tanto para você? Olha, para mim, acho que é um recorde pessoal que eu vinha atrás dele há algum tempo já, que foi a meia maratona, que foi a meia maratona em Florianópolis esse ano, num dia que todo mundo reclamou do clima, que todo mundo reclamou da umidade, que todo mundo reclamou da escuridão. Meu corpo quis trabalhar, quis correr, quis fazer força e eu fiz aí a minha melhor marca na meia maratona com 15 minutos e 22 segundos. O engraçado é que a maratona é 2:40:22 também, então o 22 me acompanha nas duas marcas, nas duas melhores marcas aí nas distâncias longas. E foi uma prova que me surpreendeu positivamente, eu estava bem treinado, mas surpreendeu muito a forma que eu corri no dia e correr aí uma 15:22 não é muito fácil, mas para o ano de 2026 aí já tem uma meia maratona no radar aí para correr, lá em Floripa também, no mês de março. Queremos aí baixar aí um pouquinho dessa 1h15 aí, talvez com tudo dando certo aí, esse PB caia também, mas vai ser o meu PB mais marcante do ano,
vai para a meia maratona de Florianópolis. Foi o dia que deu tudo certo. E o teu? Qual foi a colocação dessa meia aí? Na meia maratona de Floripa, a geral eu acho que foi 15º. Não lembro agora, deixa eu ver aqui que eu vou. O pessoal correu Já bem. te digo, porque toda vez que eu corro uma prova, na segunda ou terça-feira ali eu coloco um cardzinho, uma foto com os dados da prova. Então tá aqui, ó. Eu fui 15º colocado geral, quarto na faixa etária, com 1:15:22 na maratona de Floripa. Um dia muito especial, um dia que vai ficar guardado aí na memória, aí, porque foi realmente muito legal ter feito essa marca. Bom, o meu PB, né? Eu fiz 2, mas o meu PB foi 2.500. Fazia desde 2022 que eu não fazia PB nos 1.500 metros. Então, depois de um período aí, 23, 24, que eu não consegui, passei por alguns momentos difíceis, algumas lesões, consegui voltar e corri aí 3:39:56, né, que me colocou na liderança do ranking brasileiro até o momento, que deve ser assim, né, porque já estamos encerrando o ano. Mas voltando a liderar o ranking brasileiro dos 1.500, voltando, né, a correr abaixo de 3:40. Então foi o meu PB marcante esse 1.500 que eu corri em Nerja, na Espanha, uma competição que foi muito forte. Eu fui sexto e o primeiro colocado correu 3:32:99 e eu corri 3:39 e fui sexto. Uma prova muito forte e então também foi meu recorde pessoal mais marcante e principalmente porque depois de depois de 2 anos consegui voltar a correr bem de novo os 1.500. Bom, tirando o PB, e não sei se pode ser a mesma, talvez, do PB, mas se tu pudesse escolher só uma prova no ano que realmente foi marcante, né, independente do PB ou não, qual que seria essa prova, Paulo? Prova marcante, cara. Cara, eu corri muita prova esse ano, né? Mas a prova mais marcante, eu acho que pela distância e pelo recorde pessoal ali, foi a prova que eu objetivei correr esse ano. Até tive um outro PB também no ano, mas eu acho que essa meia maratona, ela é um dia daqueles que, sabe quando dá tudo certo, assim, quando tu faz exatamente o que tu achou que ia fazer, o que tu pensou, o que tu treinou, o que tu executou. Eu tô dividido, na verdade, assim, entre duas provas, mas eu acho que com certeza a meia maratona, ela foi a prova que me marcou mais esse ano, assim, a prova que eu vou guardar para sempre, assim, na memória e no coração esse dia, que foi muito especial. Ou a minha, diferente do dia que eu fiz o PB, eu acho que a mais marcante, que talvez eu mais me orgulhei esse ano, foi quando eu corri em Bragança, uma das primeiras provas do ano. Tava um dilúvio, um temporal, tudo contra correr bem. E eu precisava correr bem para ser convocado para a seleção brasileira, no sul-americano. Eu tinha que correr abaixo de 3:43 nos 1.500. E eu lembro que, cara, tava no aquecimento e tava chovendo muito. Tinha muito vento lá em Bragança Paulista. Para quem conhece, o clima não é muito favorável a maioria das vezes. E no aquecimento, eu mandei um áudio pro treinador e falei assim, ó, independente do tempo, se tem chuva, furacão, eu vou sair para correr forte, eu não quero nem saber, nem que eu quebre, mas hoje eu vou sair para correr forte, vou arriscar. E deu certo, né? Eu corri 3:40, pô, foi uma prova muito bacana, me senti muito bem, fiz a melhor marca do ano, fiz minha melhor marca dos últimos anos também, foi 3:40 ali, também fazia uns 2 anos que eu não corria. Então, para mim, foi a prova marcante porque me abriu muitas portas, né? Depois eu fui pro Sul-Americano com essa marca. Eu, né, cheguei na Europa também, consegui correr umas provas boas por causa dessa marca. E foi a prova mais marcante porque tava um dia não tão bom assim como para meia, talvez o Paulinho também não. O pessoal reclamou, mas foi muito sobre ter atitude e independente, às vezes, a gente, o que a gente mais coloca às vezes é alguma desculpa, né? Que eu vejo Uhum. muita
né? A gente se coloca, às vezes, o dia não tava bom, tinha vento, e foi algo que eu meio que me blindei disso e disse, independente do que acontecer, eu vou dar meu melhor e deu tudo certo. Então essa é a prova mais marcante, que foi um começo de ano que mudou, né, o que ia acontecer dali para Sim. frente, justamente por essa prova. Bom, é, vamos falar um pouco sobre tênis, que as pessoas gostam tanto. Paulinho, o melhor tênis de rodagem para ti neste ano 2025, qual você selecionaria? E eu sei que você tem uma parceria com o Olímpicos, mas né, vamos falar aí. Vamos cortar o Olímpicos. Tá tudo bem, tá? O Paulinho vai falar aí o que ele preferiu de Não, tênis de rodagem. eu sou honesto com relação aos tênis de rodagem. Acho que quem me vê na rua, nas fotos, sabe os tênis que eu rodo. Mas eu vou dizer uma coisa bem importante assim com relação a tênis e a desempenho. Eu acho que cada vez mais eu penso que o tênis é uma coisa extremamente individual, assim, porque cara, eu já botei no pé tênis de ótimas marcas, já botei no pé tênis que super conceituados, e os tênis eu acho que o problema, eu acho não, eu tenho certeza que o problema sou eu sinto muita dor com alguns tênis em musculaturas bem específicas, assim, eu tenho um problema sério de muita dor mesmo, assim, eu tenho a canela muito frágil, eu tenho a panturrilha muito frágil, o posterior da coxa agora tem me incomodado bastante nesses últimos anos aí também, e então, assim, eu sempre vou me defendendo, e quando eu arrumo um tênis que não me machuca, que eu sinta que não me faz lesão, que não aumenta minhas dores, eu me morro abraçado com esse tênis aí pro resto da vida. E para mim, o tênis de rodagem é o Pegasus 41, o 40 e o 41, que são os tênis que eu estou rodando atualmente, mas o Pegasus é o tênis que para mim é o tênis que não me dói, que não me machuca, que eu confio e que faz muitos anos, acho que, sei lá, 10 anos que eu corro com Pegasus. Uso outros tênis na rodagem, uso outros tênis, mesclo bastante com outros tênis, com o Corre Turbo, com o Corre Grafeno, com o outro Nike, o React, não esqueci o nome, Invincible Run também. Então, é os tênis que eu mais utilizo aí na rodagem, mas assim, o melhor para mim é o Pegasus 41. É um tênis que eu falo assim muito sobre ele, que é um tênis que eu rodo com ele, eu faço pista com ele, eu faço longo com ele, e ele me serve para tudo, sabe? Ele é um tênis que ele não me machuca em nenhum momento, e ele me ajuda muito aí nos treinamentos. Então, o melhor tênis de rodagem para mim é o Pegasus 41. Bom, o meu tênis, eu também era muito fã do Pegasus. Usei muito, todos, desde o 36 eu tive, mas acabou que eu achei essa edição, ou talvez porque eu tenho problema nos dois tendões, tenho também uma fascite plantar que normalmente me incomoda. E o Pegasus o 41 acabou ficando um pouco baixo para mim. Acabava sentindo um pouquinho ele para rodar, e esse ano eu acabei optando pelo Invincible Run 3. E para mim, assim, é um pantufão, mas, cara, é muito bom de rodar com ele. Infelizmente, a Nike parou de vender. Acho que tem até uns números ainda aleatórios, mas eu não consegui mais comprar. Os dois que eu tinha já foram, já não tem mais. E eu tô rodando agora com o Vomero, o último Vomero, que também achei muito bom. Mas se eu colocasse um tênis 2025 de rodagem, eu colocaria o Invincible Run 3, que foi o que, pelo menos, não piorou minhas dores, e um tênis muito macio, assim, mas para rodagem mesmo, já não é esse tênis que o Paulinho falou de, pô, serve para fazer tiro, ele serve só para rodagem, porque é um tênis pesadão, um tênis alto, seria especificamente ir para rodagem, aquela rodagem meio trote, sabe? E é uma rodagem mais forte, não daria, mas nesse quesito aí do tênis, daquela rodagem regenerativa, aquela rodagem mais lenta, eu colocaria o Invincible Run 3 da Nike como o meu tênis preferido em 2025.
Eu uso ele muito na segunda-feira, que é o dia que eu sinto mais dor na semana. E às vezes no sábado, se eu faço treino o longo na sexta, eu uso ele no sábado também, que é um pantufão. É gostoso de correr com ele. E o bom dele é que ele tu não consegue correr rápido com ele. Tu coloca ele e tu fica ali, beleza, vamos lá. Ele não é um tênis do cara correr rápido. Não dá nem vontade de correr rápido com aquelas pantufas lá. Exatamente. Muito bom, muito confortável. Tênis de performance. Eu sei que aqui, Paulinho, não vamos. Eu já sei que nós não vamos concordar, mas o tênis de performance 2025 para Paulo Stone. Eu vou te dizer um troço que eu usei 3 tênis para competir esse ano. Três tênis diferentes. 2 Nikes e um Olímpicos. Eu corri a meia maratona lá, na qual eu fiz o meu PB. Eu corri com o Alpha Fly da Nike. Eu corri depois uma sequência. Eu corri a prova de 5 km de punta. Eu corri com o Vaporfly. E eu corri também com o Vaporfly. Deixa eu ver. Foi só punta que eu corri com o Vaporfly. E a partir de então eu corri acho que 6 ou 7 provas ali de 3 e 5 quilômetros com. Eu também corri uma prova de. Eu corri antes da meia, eu corri 2 provas com o Vaporfly também, que foram o Vaporfly. O último Vaporfly é o 3, né? O último é o 4, mas acho que deve ser o 3. Não, é o 3, é o 3, o meu é o 3, é o 3, é o 3. E eu corri também a prova do revezamento da KTO, corri com ele, e corri a prova da Panvel também com o Vaporfly. E corri aí depois, na sequência, depois da meia, eu corri só uma prova depois de AlphaFly, que foi a última prova que eu corri aqui, a prova da Night Run Santander. Mas as outras provas todas eu corri de Olímpico Supra 2. E vou dizer um troço bem. O Curto sabe que eu não sou de mentir, eu me adapto. Quando eu me adapto com tênis, que nem eu disse antes, eu morro abraçado com ele. E, cara, para as provas curtas, o Supra 2 é um tênis que me surpreendeu muito positivamente. É um tênis muito rápido, é um tênis muito bom, é um tênis muito confortável. Eu fiquei apaixonado realmente por competir com o Supra 2. Apesar do PB na meia ter sido feito com o AlphaFly, mas eu fiz um PB também nos 3 quilômetros com o Supra daí. E eu acho que, para mim, o tênis de performance de 2025 é o Supra 2. Olha, essa eu não esperava. Bom, esse ano eu competi basicamente com o AlphaFly, né? Eu tenho o Vaporfly 3 também. Mas assim, cara, eu não gostei muito do AlphaFly, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu achei. É que assim, eu corro prova mais rápida, né? Talvez pra maratona, pode ser, ou pra uma meia, pode ser que seja um tênis bacana. Mas para as provas mais rápidas aí, até 10 quilômetros, 5, 10 e tal, eu achei ele muito parrudão, assim. Eu acho que é um tênis que ele meio que te impõe a passada, sabe? Eu acho que o Vaporfly 3 é um tênis que, pra mim, eu me adaptei melhor. Parece ser um tênis que se encaixa melhor no pé. Não é tão alto, né? Não tem aquela cápsula. Eu prefiro o Vaporfly 3. Até agora, comprei o Vaporfly 4 para o ano que vem. E principalmente o Sérgio Rocha ali fez um review elogiando muito o Vaporfly 4. Então, se for ruim, o Sérgio Rocha é o culpado. Que ele que me influenciou nesta compra, porque ele falou muito bem do Vaporfly 4. Mas o AlphaFly acabei não gostando muito, assim, uma questão pessoal. Como eu disse, parece que o tênis é muito parrudo. O AlphaFly, né? O AlphaFly, não 3, o AlphaFly. Acabei não gostando muito, porque ele é muito parrudo. É uma pancada, assim, no chão, sabe? Aquele estrondo, assim, e acabei que eu não me sinto tão, como pode dizer assim, tão... Com a passada, tenho que mudar talvez um pouco, assim, para adaptar com o tênis. Já o Vaporfly é uma coisa mais natural minha, consigo correr do modo mais natural. O Vaporfly 3 eu estava usando para tiro na pista, achei um tênis fantástico, muito bom, mas o AlphaFly acabou que eu provavelmente dei uma aposentada, talvez use em algumas provas específicas ele,
mas não acabou sendo meu tênis preferido, assim. Os Vaporflies que eu usei, desde o 1, todos eu gostei muito. Eu acho que esse 3 é o mais estável entre eles. O 2, eu acho que quando tu descia uma, né, um terreno íngreme assim, ele era muito instável, tu descia com o pé ali cuidando. O Vaporfly 3 acho que veio suprir isso e eu colocaria ele como o meu preferido de performance em 2025. E agora lançaram, né, o 4. Mas eu sou, o Colin sabe, como meus tendões são bem balhados, eu só uso Nike porque é um tênis muito estável para mim. É um tênis que não me dói, principalmente ali os tendões, pela estabilidade da maioria dos modelos. Então, claro, dentre as opções que eu usei, eu prefiro o Vaporfly, mas a gente tem, claro, outras marcas aí que também, né? Adidas é um tênis que muitas maratonas no mundo a gente está vendo atletas ganhar de Adidas, também de ASICS, mas o Vaporfly 3 para mim seria o preferido nesse momento. Até a gente vê, né, às vezes acho que até o Kiplimo, às vezes, entre o AlphaFly e o Vaporfly, ele opta pelo Vaporfly. Existem alguns atletas, às vezes, que dentre os dois ainda opta pelo Vaporfly, sendo que o AlphaFly seria meio que o plus da categoria, né? Mas acho que muito nessa questão. Até ouvi um Reels essa semana, acho que eu mandei pro Paulinho eles Uhum. fazendo uns testes, né? E o AlphaFly foi o que menos teve o retorno de energia. Pode ser isso, né? Que para mim, observei também. Mas, claro, é um grande tênis, um tênis também bem caro. Porém, prefiro ainda o Vaporfly 3 como meu preferido. Mas bacana a gente saber que tem um Olympics, né? Até o Jardelino, nosso conhecido aqui, ele tava com agora e eu não tinha pegado na mão o tênis. Esses dias eu peguei bem leve, né? Um tênis Uhum. com com um material fininho, assim, parecia ser muito bom, né, com a placa ali funcionando. Eu achei bacana de pegar ele na mão e ver que é leve e bem responsivo. E tá vindo o melhor ainda aí da Olímpicos, tá? Largando esse spoiler pra Olha galera aí. aí. Mas assim, ó, mas só pra contextualizar ali que tu falou dos tênis com retorno de energia, quando tu tava falando, eu tava procurando o vídeo aqui, tu tinha me mandado, e eu acabei de abrir o vídeo aqui. Só pra passar que eles passam o retorno de energia, né, na parte frontal do tênis ali. Então, é um site, é uma página chamada pai, agora? R-Things Run é o nome mas o Things sem H. É bem esquisito o nome, mas tudo bem. Ele coloca ali como o Vaporfly com retorno de energia de 8.2. Deixa eu só voltar aqui o vídeo que daí eu falo certinho. O Vaporfly tem um retorno de 8.2 de energia na frente, ali da parte frontal do tênis. O Metaspeed Sky Tokyo 9 de retorno de energia. O Adidas Adios Pro 4 8.9. O Saucony Endorphin Elite 8.8 e o Puma Fast O R3 primeiro é o AlphaFly, né? 8.9. Não o Vaporfly. É Alphafly Tá, Alpha. 8.2. E assim, inclusive só para falar, esse tênis, esse que tem um retorno de energia bom também, esse Saucony Endorphin Elite 2, tenho muitos amigos que amam esse tênis pelo custo-benefício da durabilidade. Todo mundo fala muito bem que além da placa ser bem responsiva, do tênis ser muito bom, ele dura muito, muito mais. É um baita de um custo-benefício. Eu nunca usei, porque o Saucony, eu usei alguns Sauconys, apesar de gostar bastante, achar eles muito bonitos, muito confortáveis, eles me machucam. Eu sinto muita dor nos tendões daí com o Saucony, então eu parei de usar Saucony há muitos anos, mas realmente esse Endorphin Elite, quem usa diz que é um tênis com um baita retorno de energia. E sobre o que tu falou dos Vaporflies, para mim, o melhor tênis de placa que eu já usei na minha vida foi o Vaporfly 2. Aquele tênis, para mim, do ponto de vista. Do ponto de vista responsividade, tênis rápido, foi o tênis mais rápido que eu já botei no meu pé. Infelizmente, eu perdi ele no estacionamento. Mas isso é para um outro. O meu se desmanchou, o Vaporfly 2, eu comecei a usar ele na estrada de chão para fazer uns fartlek. Ele se desmanchou mesmo, o solado começou assim, ó, a ir embora e eu usei até o último momento. Mas achava muito bom. Eu tenho o pé magro, então ele era bem fino, né? O tênis, assim, no meio, eu gostava muito dele. E então também acho o Vaporfly 2 bom, mas o 3
eu achei ainda melhor pela estabilidade. E é isso. Bom, vamos lá. Paulinho, você, né, eu sei que teve algumas dificuldades este ano relacionado aos treinamentos. Então, nos conte qual foi o momento mais difícil do ano para você e como você fez para superar esse momento. Você superou, né? Espero que sim. Então, nos conte um pouco sobre isso. Cara, o momento mais difícil foi que eu comecei o ano super bem, super focado, corri uma prova lá na Serra Gaúcha, na Maratona do Vinho, uma prova de 7 quilômetros, duríssima a prova, duríssima, duríssima mesmo a prova, ali saindo né, no início do ano, saindo da base ali, fazendo muita força, uma prova que o Vanderlei Cordeiro de Lima correu também, ele foi, inclusive, acho que foi o quinto colocado no geral, fui segundo, ele foi quinto, se não me falha a memória. E o Vanderlei Cordeiro de Lima, quando terminou, pô, imagina o Vanderlei, que é um cara extremamente experiente, né? Medalhista de bronze olímpico, só não é de ouro por causa daquele Prada desgraçado. Mas o Vanderlei chegou lá depois e falou assim: cara, foi a prova mais difícil que eu já corri na minha vida. Isso aqui parece que ia para o céu subindo, era muita subida. Então a prova era realmente, tipo assim, ó, ela era muito, muito pesada. E eu achei que meu corpo super respondeu bem, assim, super. Uh, super. Eu fui segundo colocado geral, tava buscando aqui realmente nos 7 quilômetros lá. Tava bem, tava me sentindo super bem. E aí, logo depois, ali, algumas semanas depois dessa prova, eu saí para rodar com a gurizada aqui da FS, da equipe que eu trabalho aqui na FS da Winners. E que todo mundo sabe que eu tenho um problema bem grande com peso, eu engordo muito fácil, então eu preciso estar sempre me cuidando nesse ponto do peso aí. Tava no peso, tava tudo certo, assim, e infelizmente tava rodando, saí para rodar 20 com os guris, e no quilômetro 11 eu senti um estouro no meu posterior ali, foi muito dor. Logo depois desse dia eu fui direto para casa do Kurtz, inclusive. Cheguei lá, tentei rodar com ele, rodei com um dia com ele ainda com dor, um pouco de dor. No segundo dia tive que parar, não consegui rodar. E foi no carnaval isso aí. E a gente tava junto lá e aquilo ali me desestabilizou muito no ano, assim, foi uma coisa que acabou comigo. E aí a sequência daquilo ali, porque eu fui no médico, fiz alguns exames de imagem e os médicos disseram que eu tinha um problema no quadril, que eu tinha que operar meu quadril, que para eu voltar a correr eu precisava operar o quadril para ficar 6 meses parado. Aí, através lá da galera da Biomec, lá, fiz mais uma avaliação, os fisioterapeutas me atenderam magistralmente, como sempre, e falaram, não, cara, vamos lidar com esse teu posterior aí, vamos curar esse posterior primeiro, depois a gente vê o resto. Vamos fortalecer esse quadril aí, vamos fazer exercício, vamos fazer umas coisas, e desde então eu comecei a fazer exercícios bem específicos para o meu quadril ali, e foi dando resposta, 45 dias parado. E aí, cara, aí nesse momento, já tava meio que desisti, né? Eu tava inscrito na Maratona de Chicago, tive que abrir mão da Maratona de Chicago, não quis correr a prova, não, achei que não ia dar tempo de treinar adequadamente. Então foi uma, tipo assim, perda de dinheiro, perda de vontade de treinar, perda, tipo, uma tristeza bem grande, assim mesmo, vontade até de parar de correr, como sempre dá quando o cara se machuca, assim. E foi muito difícil, e eu acho que, cara, o principal fator, tu pode soar até meio não engraçado, mas pode até meio clichê o que eu vou dizer aqui, mas eu acho que o grande fator na minha vida que modificou muito da minha capacidade de treinar, da minha capacidade de me alimentar bem, da minha capacidade de descansar, da minha capacidade, foi a entrada da Olha, Nath na minha vida. Eu acho que foi uma coisa que eu não estava, eu estava esperando, mas não estava esperando, foi uma coisa meio que eu estava esperando, mas não estava planejando, talvez. E quando a Nath entrou na minha vida ali, a gente conseguiu, fazer a gente conseguiu se entender de uma maneira muito, muito especial, assim, e ela é bem correta na alimentação dela, nos treinos dela, no descanso dela, e eu acabei entrando nessa rotina junto com ela, daí, pô, pela primeira vez na vida eu fiz tudo que a nutricionista mandou eu fazer, perdi o peso que eu precisava perder, me dediquei para os treinamentos para essa meia maratona, e aí aconteceu o resultado, depois eu competi uma série de provas ali, então assim, eu acho que foi o ponto de virada, o ponto para superar essa fase difícil aí, realmente foi a entrada da Nath na minha vida, modificou muitas coisas internas e externamente, assim, e eu acho que
que fez com que eu virasse um corredor melhor e uma pessoa melhor também aí nesses últimos meses aí que a gente tá junto. Então, foi bem legal mesmo e vamos para frente agora para os próximos desafios ali, que foi bem legal, assim, acho que foi um ano bom no final das contas, não corri a maratona que eu tanto queria, tinha um sonho de conhecer Chicago, sonho de criança de conhecer Chicago, ver um jogo lá ver um jogo do Bulls e infelizmente não vai acontecer, não foi agora, não foi dessa vez, mas acho que pro ano que vem tem muita coisa boa aí no aguardo. Quero saber de ti aí agora, não sei se teve algum momento muito difícil esse ano, mas Bom, depois dessa traição aqui na minha frente, e que só agora ele se encontrou na vida, depois de nossa amizade durar muitos anos. Tudo bem, né? Tive esse baque agora que estou um pouco sem saber o que falar. É uma declaração de amor, não para mim, né? Mas tudo bem, né? Vamos superar esse momento difícil, né? E tá Quem tudo me traiu certo. primeiro foi tu, só pra lembrar, né? Mas você não foi substituído. Nem tu foi substituído. Bom, os DRs deixamos para o pós-episódio. Mas, cara, voltando aqui ao nosso assunto, o momento mais difícil, não tive nenhuma lesão, mas eu acho que dos momentos, né, não tive nenhum momento muito difícil esse ano, mas foi um pouco o Troféu Brasil, que eu fiquei um pouco chateado pela minha performance, esperava um pouquinho mais, não cheguei tão bem quanto eu gostaria, isso aí são talvez inúmeros fatores, né, às vezes a gente a questão de viajar para a Europa e fazer uma temporada lá é algo que desgasta bastante, né? Pela rotina lá muda muito, tá fora de casa, tá comendo uma comida diferente, as viagens para as competições também é um negócio que cansa um pouco. E então acho que eu voltei, acabei de voltando um mês antes, mas cheguei talvez no troféu um pouco cansado e não consegui correr do modo que eu gostaria de ter corrido. Me senti um pouco cansado. Enfim, esse foi um momento difícil, né? Que às vezes você não compete tão bem quanto gostaria e faz parte. O esporte é assim, né? Um ano você ganha, o ano você não ganha. Acabei não ver, eu vinha de 3 títulos consecutivos no 1500 do troféu e acabei sendo terceiro lugar nesse ano. E foi um momento um pouquinho difícil de se questionar, de pensar algumas coisas, ver onde erramos e tentar corrigir para o ano que vem. Então foi esse o momento mais difícil do ano. E aí, a questão de ter como que eu superei, né? Eu acho que, cara, o atleta nesse quesito um pouco a gente é uma máquina, né? Porque, cara, não dá muito tempo de ficar se lamentando. Outro dia tu volta para casa, acorda, vai treinar e já coloca um outro objetivo. Então não tem muito se lamentar ou não se lamentar, é meio que a mesma coisa. A gente volta a treinar, volta para a pista e vida que segue. Eu vejo muito dessa forma, porque tem coisa que, cara, não consegue controlar, né? E às vezes o outro atleta que foi melhor do que você nem é tanto. Às vezes eu entendo, né, que eu não corri a minha marca, que eu poderia ter corrido no Troféu Brasil, mas às vezes são os outros atletas também que estavam muito bem, correram muito bem. E o esporte, a beleza do esporte é isso, né? De não, nem sempre o mesmo vencer, às vezes tem outros atletas que estão melhores. Então, esse foi o momento mais difícil do ano, esse meu Troféu Brasil não tão marcante assim como foi nos últimos anos. Bom, aqui uma pergunta mais filosófica. O que que a corrida, o que que a corrida te ensinou sobre você mesmo neste ano que você ainda não sabia? E aí, largo pro Paulinho. Bah, profundo isso aí, hein? Tu tá andando muito com psicólogos? Viu? Agora é hora de filosofar aí. Filosofe. Cara, eu acho que o principal, o que a corrida me ensinou esse ano é que a gente sempre pode mais. Eu acho que eu, eu nunca acreditei tanto
em voltar a ter uma performance que eu já tive, como eu acreditei esse ano. E eu tô muito próximo, vamos dizer assim, próximo, não muito próximo, mas tô próximo da performance que eu já tive uma vez e que quando eu voltei a correr em 2021 ali, que eu voltei a treinar de verdade, eu acho que eu nunca pensei que eu fosse ter a performance que eu estou tendo esse ano, ainda mais com 38 anos já. Eu acho que eu tive uma performance sei lá, 20 e poucos anos ali, 22, 23 anos, e que eu esperava alguma coisa de mim, eu tinha uma vontade, uma gana de perseguir algumas coisas, alguns números que eu achava que era onde eu podia me encaixar na corrida. E depois que todo o processo, né, da vida acontecendo, tudo que aconteceu na minha vida, ter que parar de correr, voltar a correr, esse tipo de coisa, ser forçado a parar de correr. E quando eu voltei a correr, eu sempre achei que eu pudesse competir, mas eu acho que eu nunca esperava que pudesse daqui a pouco ganhar de novo uma prova ou correr próximo do que eu já tinha corrido ou próximo do que um dia eu imaginei que pudesse correr. E esse ano ficou muito claro para mim que eu posso, que ainda dá, que eu ainda consigo ser aquele cara sei lá, 20 anos atrás. 20 não, mas, sei lá, 15 anos atrás. Eu acho que o ano de 2026 e 2027, eles podem ser anos muito especiais para mim, assim, porque realmente depois dos 40 anos a coisa não deve ser tão fácil assim como está sendo. Já não está muito fácil. Coisas já mudaram de 2 anos para cá, a questão de recuperação, a questão de sono, a questão de corpo cansado mesmo. Eu tenho percebido algumas coisas que eu não percebia antes. E realmente o corpo precisa de mais descanso, o corpo precisa de mais atenção nesses momentos. Então eu aprendi muita coisa nesse sentido. Aprendi que no humans is limited, como diz o nosso querido Kipchoge, e eu aprendi a respeitar um pouco mais algumas coisas que eu achava frescura, algumas coisas que eu não dava importância, algumas coisas que eu achava que eu era diferente de 99% da população mundial. Eu achava que eu era o biscoito dourado. Então eu aprendi algumas coisas, coisas que eu sempre apliquei para os outros, eu aprendi a aplicar em mim e aprendi que realmente dá resultado quando tu faz as coisas que tu prega, as coisas acontecem. Então, acho que foi o que eu mais aprendi na corrida esse ano é que em 2026, se tudo correr bem, se tudo der certo, vai vir muita coisa legal por aí, muita coisa fruto daquilo que a gente faz todos os dias, que é treinar, treinar, treinar e se dedicar e curtir o processo, né, de tudo que a gente faz, assim, porque a gente, se a gente não amassa esse negócio aqui, a gente não tava aqui, porque tu ainda ganha dinheiro com isso, mas eu não ganho nem um centavo com isso diretamente, e se o cara não amasse o que ele faz, o cara não tava todos os dias 6 horas da manhã acordando, indo para Redenção, para rodar, para em busca de algo que talvez tu nunca encontre. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a corrida me ensinou a acreditar. É isso. É bem o que o Kipchoge fala, né? E eu acho que, cara, a gente se apega muito nessa questão da idade. Até tava pensando, eu falo muito para as pessoas que o meu objetivo é chegar até os 40 e me aposentar com 40. E ainda é meu objetivo, mas a gente coloca às vezes, né, um parâmetro assim, tipo, depois dos 40 deu, acabou. Não tem mais o que performar. E não necessariamente, né? A gente nunca sabe se pode ser que a gente chegue aos 40 super bem, tipo, um Paulo Paulo da vida, cara, tá, né? Pô, depois dos 40 correu super bem ainda. Então, às vezes é um número que a gente se apega muito e eu acho que a gente não pode fazer isso. Mas o que a corrida mais me ensinou esse ano sobre mim mesmo, eu acho que é que existem possibilidades, existem maneiras de ser 100% focado e aproveitar o mundo fora da corrida, sabe? Eu também, esse ano, que nem o Paulinho, eu comecei a namorar e vi que, assim, o Paulinho me conhece, cara. Eu sou a pessoa mais chata do mundo pra Chato. tudo, pra Ah, ainda bem, para ainda bem. comida, para treinamento, para tênis, para tudo.
E eu acho que isso foi uma das coisas que fez eu correr o que eu corro, sem dúvida nenhuma, assim, tipo, de focar e pensar muito nos detalhes e pensar em tudo que possa influenciar, né? Ser um cara muito certo nesse sentido de treinar todos os dias. Pô, viajei 5 da manhã e deu um problema. Eu cheguei esse ano, janeiro, eu acho. Eu fui pra Porto Alegre, um bate e volta. Cheguei 10 da noite, cara. Fui treinar, tava morto, 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 morto. Falei, não, não vou treinar. Fui rodar, tipo, 1 hora, cheguei em casa às 11. E eu não falho um treino, assim. Se tá na planilha, eu não vou falhar de jeito nenhum. Eu acho que isso que fez com que eu alcançasse os resultados que eu tenho. Mas esse ano eu acho que eu entendi um pouco mais que, cara, dá pra também, sabe, ter coisas fora da corrida, dá pra se permitir um pouco mais de ter uma vida de lazer também. Enfim, sabe, tô mudando um pouco isso. Cara, eu era um cara muito na questão de ser só eu, então eu fazia tudo sozinho e fazia meus horários e tal. E eu acho que dá pra também compartilhar, mesmo sendo atleta de alto rendimento, dá pra compartilhar essa rotina também com outra pessoa, com outras pessoas. E eu acho que isso é muito importante. Essa semana, semana passada, a gente teve uma premiação do melhor atleta do ano. E o Caio Bonfim deu uma aula, cara. É uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? O Caio Bonfim é um cara que eu, depois que eu descobri isso, eu fiquei muito mais fã dele. O Caio, pra quem não sabe, né? O campeão mundial nesse ano, um cara que, sei lá, tem mais de 10 títulos nacionais, deve ter 20 títulos nacionais. É o melhor marchador do Brasil desde 2012, desde Londres. O cara foi pra Olimpíada de Londres, Rio, Tóquio, Paris, medalhista olímpico. E, cara, eu sabia que ele tinha uma família, ele tinha, creio que 3 filhos, mas esse ano o marido da Vivi, da Marcha, ele falou, cara, se tu imaginasse a rotina do Caio, o que ele tem dessa molecada que ele cria, de levar da escola, de voltar, de fazer, né, aquela energia de uma criança de menos de 10 anos, de brincar, de passear. O Caio é essa pessoa, esse pai que faz tudo isso, e ainda assim ele é o melhor atleta do mundo na marcha atlética. Então isso também me abriu muitos pensamentos de saber, cara, não precisa. Claro que o atleta 100% focado, às vezes ele tem que abrir mão de muitas coisas, mas também, né, dá para ter, às vezes, algumas exceções, e o Caio mostra isso. E aí, no discurso que ele deu agora, semana passada, no Prêmio Brasil Olímpico, ele foi eleito o melhor atleta do ano, ele diz que nos primeiros sul-americanos dele, ele conheceu um dos atletas de algum país aqui da América do Sul, que era um dos mais premiados da marcha, e perguntaram para ele qual que é o melhor atleta do mundo para você. E o Caio achou que ele ia falar, se colocar nesse lugar. E ele colocou um atleta da Europa, acho que um alemão, alguém, um russo, e perguntaram, tá, mas tu ganhou mais que esse cara, né? Por que que tu coloca ele? Não, porque esse cara tem uma família. E o Caio disse que nunca mais esqueceu essa frase dele, né? Que ele falou, cara, as coisas pode ter todo o resultado do mundo no esporte, mas a tua vida não se restringe só a isso, né? Um dia vai acabar, né? O esporte é uma parte da tua vida, também tem que ter a outra parte relacionada à família, amizades. E eu acho que isso é muito. Às vezes a gente, atleta de profissional, a gente pensa muito só na performance, fica aficionado nisso e esquece do resto, né, cara? Que são as amizades, é a questão de se relacionar com as pessoas. Então, isso me ensinou. Esse ano foi algo que eu aprendi muito quanto a isso, de ver que, embora seja um esporte individual, também dá para dividir o nosso dia a dia com outras pessoas que muitas vezes não vai atrapalhar, né? Sabendo conciliar da maneira correta, a gente pode treinar e estar 100% focado e mesmo assim ter uma relação boa, né, e dividir momentos com outras pessoas. Então, acho que é isso. Caralho, Seguindo. bom, hein? Que programa. Cara, teve algum objetivos, Paulinho, não alcançados esse ano, mas que te deixou mais motivado para 2026? Ah, eu acho que o principal objetivo não alcançado foi, como eu disse antes, a maratona de Chicago. Ou ter corrido a minha segunda maratona. Eu acho que sempre que eu. Vai ser a segunda vez, né, que eu planejo uma maratona que eu tenho que tentar 2 vezes para conseguir. Então, eu acho que foi um objetivo não alcançado. E aí, né, os objetivos para 2026, assim, eu acho que vem muito ao que tu veio falando do Caio e tal. Eu tenho acompanhado, eu tenho estudado muito
por causa dos alunos, assim, eu tenho estudado muito a rotina e o treinamento dos grandes caras que eu admiro, sabe? Tenho ficado, eu tenho gostado de acompanhar rotinas e treinamentos de caras tipo Alexi, tipo Phil Sesman, tipo o próprio Luiz Horta, que a gente acompanha também, atletas que têm canais no YouTube, atletas profissionais que têm canais no YouTube. E tu sabe que eu tenho uma divisão muito grande entre me expor e não me expor com objetivos, porque às vezes o cara se expõe e dá tudo certo, às vezes o cara se expõe e dá tudo errado, o cara não se expõe e dá tudo certo, às vezes o cara se expõe também e dá tudo errado. Então, eu tenho esse. Todo mundo sabe, já falei aqui algumas vezes que eu vou correr a maratona de Boston em 21 de abril, 20 de abril. Então, eu acho que meu objetivo, o próximo objetivo grande que eu quero conseguir fazer é a maratona de Boston 2021, 2026. Mas. 2021 do nada, né? 2021. Não, 2026 eu quero fazer a maratona de Boston, mas eu acho que eu ainda sigo nessa dúvida entre expor e não expor sobre isso. Acho que todo mundo sabe desde que eu consegui o índice, desde que eu nem postei quando eu fui aceito, nem nada. Mas todo mundo sabe, assim, quem, meus amigos, meus alunos, todo mundo sabe que eu vou para lá. E, claro, só não vou se acontecer alguma lesão, porque dessa vez eu pedi a inscrição reembolsável, que eu não fiz em Chicago. Então, eu paguei um pouquinho mais para ter esse caso não consiga. Também o meu visto não está pronto ainda, então pode ser que, né, também seja negado meu visto e eu não vá. Mas minha entrevista é agora dia 8 de janeiro. Mas eu acho que esse é o grande objetivo, assim, e eu tô com uma dúvida muito grande sobre expor e não expor essa questão da maratona de Boston, porque eu acho que a gente pode agregar muito a quem gosta de corrida, tipo o caso do Phil Sesman, claro que é outra, e do Alex Six, sabe que são outro tipo de atleta, eu acho que são atletas profissionais, mas eu acho que os nossos exemplos arrastam, principalmente para mim, que tenho tantos alunos assim que se inspiram, que gostam de ver, de saber o que eu faço, tanto que já no grupo já rolou, assim, eu fui para o sítio fazer um treino essa semana, na segunda-feira, e fui porque eu passei o final de semana no sítio, não foi por nada. E um aluno já me mandou na segunda-feira no grupo, mandou para todo mundo assim: vocês sabem, né, que quando o Paulinho começa a ir para o sítio para treinar, ele está aprontando alguma, né? então, então, assim, a galera já sabe que quando eu vou para lá é porque eu estou me preparando para alguma coisa, é que eu vou pegar uns percursos mais pesados para treinar. Então, eu estou nessa dúvida de expor ou não expor, mas assim, o que eu não consegui em 2025 foi a Maratona de Chicago, e eu me acho que a grande obsessão do meu primeiro semestre é essa maratona em Boston e tentar fazer a minha melhor marca nessa maratona que teoricamente é mais dura do que a maratona de Valência. Boa. Cara, o meu objetivo não alcançado, na verdade, foi um objetivo mais do final do ano ali, que era correr um 5.000 forte, né? Não pode dizer que não foi alcançado, mas tem essa meta aí de correr na casa de 13 minutos. Isso vai ser uma meta que não alcancei esse ano, corri um só, né? Mas não alcancei, mas que deixou mais motivado para 2026. Então, esse vai ser não meu grande objetivo, né? Eu não vou deixar de correr 1.500. Vai ser até mais ainda o foco no 1.500, mas também tentar correr uns 5.000 abaixo de 14 vai ser um dos objetivos, mas os 1.500 também, correr. Você tem uma visão, sabe, de correr bem melhor 1.500 ainda. Eu tenho 3,39, mas eu acho que dá para correr melhor, talvez adaptando algumas coisas nos treinamentos, principalmente. Então, esse vai ser o objetivo para 2026, né? Que tá aí já, em janeiro já começamos aí os planejamentos e passa muito rápido, né? Então tem que ser tudo acertado dos mínimos detalhes e vejo que vamos buscar grandes marcas de novo em 2026 e grandes resultados. Bom, já que estamos mais para o final do episódio, quase uma hora. E por fim, essa é uma pergunta ampla. O que você viu no mundo do atletismo? Esse ano teve bastante coisa, teve mundial, muitas provas fortes. Então, o que você viu no mundo do atletismo que mais te surpreendeu? E aí pode ser alguma marca, não sei, um tênis, qualquer coisa que tu ficou de boca aberta aí em algum acontecimento no mundo do atletismo em 2025.
Meu Deus, tem tanta coisa que aconteceu esse ano. O meu acontecimento, antes pro Paulinho pensar, que eu fiz a pergunta e defini já, e aí o Paulinho pensa enquanto isso. Cara, pra mim, algo chocante foi uma mulher correr abaixo de 14 minutos nos 5.000 metros. A gente já falou em outros episódios, mas era algo impensável há muito tempo, há pouco tempo atrás, né, que a gente vê uma mulher, porque assim, ó, abaixo de 14 minutos é muito forte para homem, né? E uma mulher correr isso, né? A Beatriz Chebet bateu o recorde mundial em julho de 2025 lá em Eugene, na Diamond League. Então foi, para mim, o, um feito assim que que eu fiquei mais surpreendido foi realmente uma mulher correr abaixo dos 14 minutos nos 5.000 metros. E não sei, né, o limite que a Beatriz Chebet pode chegar, mas aparentemente ainda tem bastante lenha para queimar e pode correr ainda melhor. Cara, eu acho que tiveram muitos acontecimentos, tantos bons quanto os maus acontecimentos nesse ano no atletismo mundial. Eu vou puxar a brasa pro nosso futuro convidado aqui, como falamos no último episódio aqui, mas para mim o maior feito do ano no atletismo mundial para mim foi a medalha de ouro do Caio Bonfim. Eu acho que ele é eu acho que assim, a gente que vive o esporte brasileiro todos os dias, a gente que sabe das dificuldades do atleta brasileiro, a gente que sabe, não que os outros não tenham, não estou dizendo isso, não estou dizendo que alguém que ninguém é melhor do que ninguém, que os países subdesenvolvidos também, né? Mas assim, a gente sabe que, por exemplo, no Quênia tem um apoio, é um país subdesenvolvido também, um país extremamente pobre, mas tem um apoio, tem um certo aporte para os atletas que vão se destacando, mas o Brasil a gente sabe como funciona, como são as políticas públicas, como são as políticas do esporte, e o Caio Bonfim coroando uma carreira brilhante que ele tem no esporte, num esporte que é tão desvalorizado, num esporte que o atletismo já é desvalorizado. Tu imagina a marcha atlética dentro do atletismo, quanto ela tem preconceito, o quanto ela é desvalorizada, o quanto ela tá lá, tá marginalizada, tá lá do lado, tá na periferia do atletismo, tá a marcha atlética. E a gente tem um cara como o Caio Bonfim sendo campeão do mundo, trazendo uma medalha de ouro para o Brasil. Eu acho que para mim assim nada foi tão grande, nada foi tão espetacular quanto Caio Bonfim. Então, essa é o maior feito do atletismo mundial, foi o que o Caio Bonfim fez esse ano. Por fim, ainda temos uma última pergunta para encerrar e já deixamos recomendações para os nossos ouvintes, que é o que você mais ouviu correndo? Eu sei que você corre muito de fone, assim como eu. Então, pode ser podcast, música, o que você mais ouviu correndo em 2025? Eu adoro escutar coisas quando eu tô rodando e até quando eu tô aquecendo. E eu vou até aproveitando já essa desse ano aqui, eu vou, enquanto eu reflito qual foi a coisa que eu mais ouvi esse ano, mas o ano passado teve um CD do João Gomes, que aliás, fui no show do João Gomes e É verdade. Como é que tava? tava muito bom, tava espetacular. Dominguinho é realmente tudo aquilo que a gente esperava. E teve um ano passado, cara, eu aqueci e soltei de todos os meus treinos de pista ouvindo um CD do João Gomes. Todos os treinos de pista que eu fiz ouvindo esse CD do João Gomes. Mas eu acho que esse ano, cara, eu escuto prioritariamente 3 coisas quando eu tô correndo. Porque eu tenho muita preguiça de 2 coisas. Eu tenho muita preguiça de correr com o celular, mas tenho corrido algumas vezes, mas a gente tem uma bermuda nova que a gente fez da Winners, que é muito boa, que tu bota o celular no bolso e não parece que tem nada ali. Tipo assim, ó, não parece que tu tá carregando alguma coisa. Então, tipo assim, aí eu tenho usado bastante essa bermuda para correr quando eu quero sair com o celular, porque eu tenho muita preguiça de baixar um episódio de podcast pro relógio. Então, quando eu vou escutar podcast, eu escuto no celular, eu opto por levar o celular junto, escutar no celular. E quando eu quero ouvir música, eu vou com o relógio mesmo. E aí, no meu Garmin, no Garmin eu tenho tenho 5 playlists no meu Garmin só que eu escuto, tá? Então eu vou dizer aqui, a que eu mais escuto é o Match,
Nath e Paulinho. Esse é o que eu mais escuto. A segunda coisa que eu mais escuto é o On Repeat, que sempre vai mudando, né? As músicas mais ouvidas ali. O terceiro é o álbum do show que eu fui, do Dominguinho, que tá aqui, não vai aparecer, mas tá aqui. O Dominguinho é a terceira, que eu uso geralmente para aquecer também na pista. Gosto muito de ouvir João Gomes quando eu tô aquecendo. E o terceiro é uma playlist especial que eu tenho para dia de prova. Então, todo dia de prova eu escuto as mesmas 5 músicas durante o aquecimento. Então, eu sempre uso essas. E a última playlist que tem é um outro match do Spotify com Guilherme Curtis, tu vê só. Que loucura, né? São as 5 playlists que eu mais escuto quando eu vou correr. E aí, podcast, eu escuto Bola nas Costas, escuto às vezes o Caixa Preta. Agora acabou, não vou escutar mais 2026. Mas eu acho que esses dois, às vezes o Charla Podcast também é uma coisa que eu escuto bastante. Mas nunca escutei as suas marcas podcast correndo. Quero que a galera deixe nos comentários aí quais são as coisas que eles mais escutam. Boa. Eu disparado, o que eu mais escuto, eu acabo tendo essa paciência de baixar no relógio, né, os podcasts, mas, cara, eu não perco um que é o New Balls Please, é um podcast sobre tênis, que o Meligeni, né, que é jogador de tênis, ele participa, e o Fernando Nardini, que é um repórter, um, um locutor esportivo da ESPN. Então, cara, não perco eu assisto todos, eles gravam segunda-feira. E é uma pena que é um por semana, então é só uma rodagem por semana que eu escuto eles. O resto eu escuto música e tal. Mas eu sempre escuto toda semana porque é muito bacana ver. O Nardini é um cara, é um jornalista que não foi atleta, então é essa visão do cara que trabalha, né, como locutor e tal. E o Meligeni é um cara que, né, passou, tem esse lado do atleta, né? O cara foi quarto lugar numa Olimpíada, foi semifinalista de Roland Garros. Eu vejo todos e acho muito bacana, né, essas duas opiniões, e o BNG muito trazendo para esse lado do atleta, de quem passou por isso, e também, para quem quiser ouvir, eles, talvez uma vez por mês, eles entrevistam atletas, entrevistam personalidades. Eles têm um quadro dentro que é essa entrevista, já passou grandes nomes lá, César Cielo já foi lá. O muito legal que eu escutei faz pouco foi do Xuxa, né, o nadador, Fernando Scherer. Também, assim, um cara malucaço que às vezes tu vê que o atleta se destaca por isso, pelo cara ser maluco, o cara meio que ser contra a corrente. E muita gente, personalidades já foram lá e eu não perco um. Acho que é o que eu mais ouço correndo é o New Balls Please. Fica a dica aí para quem gosta de esporte. Escutar é sempre uma aula, assim, principalmente do Merigene, um cara que é muito inteligente e foi um baita jogador. E daí, de resto, escuto umas playlists aqui que eu tenho de músicas aleatórias. Até tem uma playlist de música gaúcha, às vezes, dependendo do meu, meu humor, vai uma playlist gaúcha, uma playlist de pagode, uma playlist de pop, e assim vai, mas fone de ouvido é um negócio que me salva muito, porque tem dias que rodar sozinho é muito difícil, então o fone ele torna a rodagem um pouco menos cansativa, que às vezes a gente tá rodando e olha no relógio, deu 5 minutos, olha no relógio, deu 6 minutos, olha no relógio, deu 8 minutos e fala assim, meu Deus do céu, tem 1 hora rodando aqui, vai acabar nunca. E acho que o fone ele ajuda um pouquinho a passar o tempo. Sobre o News Balls Please, eu tenho, tu já tinha me falado dele e eu tenho visto muitos cortes no Instagram do News Balls Please, e eu baixei ele já no Spotify do celular, quero começar a ouvir, nunca escutei nenhum, mas ainda não comecei, mas me comprometo agora, vou fazer bastante rodagem esse ano que vem aí, e me comprometo a escutar o News Balls Please também, que tá no meu radar aqui também, esse baita programa aí que tu já falou várias vezes, e eu já vi vários cortes muito interessantes desse programa, então tá aqui na minha agulha. Ninguém vai entender essa da agulha, né? Só os mais velhos vão entender, mas tá aqui na minha agulha para começar a tocar na sequência. Bom, é isso, né? Clima natalino, aguardando já o Papai Noel, nossos presentes. 23 amanhã, né? Temos
nossa virada 24 para 25, Natal. E é isso, né? Desejamos para todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Estaremos, né? Façam suas promessas em 2026, principalmente aí as promessas esportivas, quanto você pretende correr, as provas. Eu acho que é importante já ter um planejamento, né, do que vai fazer. Eu já fiz mais ou menos até agosto ali, eu já sei basicamente todas as provas que eu vou correr, né? Eu acho que é importante ter objetivos. Eu não consigo treinar sem objetivo. Assim, vou ir treinando. Eu acho que é importante, nem que daqui igual o Paulinho vai correr a maratona em agosto. Eu acho que é importante ter uma visão, sabe? Tipo, pô, lá em agosto eu tenho algo. E essa dica que eu deixo para vocês de ter sempre em mente algo para que te motive, porque senão é muito difícil, né? Treinar sem nenhum objetivo, acho que a gente perde um pouco, né, daquele tesão de acordar e treinar, mesmo cansado, mesmo às vezes em dias difíceis a gente acaba sucumbindo aí para preguiça se não tem nenhum objetivo. Mas desejo aí Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo e um forte abraço. Eu vou me despedindo aqui também, aproveitando isso que o Curtis falou, vou deixar de final aqui, vou deixar uma sugestão para ele, mas desejando também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo que nos acompanhou esse ano, Feliz Páscoa também, caso a gente não volte antes da Páscoa, a gente promete que vai voltar, mas eu acho que 2026 vai ser um ano muito interessante, vai ser um ano que eu vou treinar para uma maratona aqui de uma maneira um pouco diferente que eu treino para a primeira, e espero que dê tudo certo, E tem uma coisa, o Curtis ele falou na minha maratona em agosto, né? Ela é em abril, mas ele falou agosto. Então, já que ele falou em agosto, estou deixando aqui, antes de me despedir, estou avisando que vou falar isso, vou me despedir e vou desligar a gravação para não dar tempo de Guilherme Curtis responder a pergunta que vou fazer. Então, se quiser dar tchau, já pode dar tchau, porque eu vou desligar. O teu microfone que não está funcionando, inclusive. Maravilha, parou de funcionar. Tá no mudo, não tô te eu que ouvindo. tô. Então tá. Não, caiu na trollagem aqui, ó. Mas assim, ó, então já te despede da galera aí que eu vou desligar o microfone assim que eu terminar a pergunta. Então, já deixo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um abraço para todo mundo que nos acompanhou, que o ano que vem vocês tenham muito mais amigos aqui acompanhando junto com vocês. A gente tenha mais comentários no Instagram para a gente botar no Spotify, que a gente consiga fazer algumas inovações aqui no podcast para vocês. E dito isso, Guilherme Curtis, já que tu falastes em agosto, no mês de agosto, existe uma competição muito importante no cenário sul-americano, no qual a minha equipe, a Winners AFS, já estamos com um grupo criado com 44 pessoas já aderiram a essa ideia. Então fica aqui o convite para ti e para a Júlia também, caso queiram ter um objetivo extremamente interessante neste ano, para se juntar a nós, esses 45 pessoas que estarão neste local juntos ao mesmo objetivo. E fica o convite, já que tu quer grandes emoções para 2026, te convido neste momento para no dia 22 ou 23, agora não sei 22 ou 23 de agosto, estar fazendo a sua estreia na meia maratona de Buenos Aires. Um abraço até 2026.